boa noite. Meu nome é Emília Ribas, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Discípulos de Jesus e nesse momento vamos relaxando para fazermos nossa elevação, para que possamos receber todo o auxílio e todo o tratamento nos trabalhos dessa noite. Vamos fechando nossos olhos. Pensamento em Jesus. Vamos livrando o nosso pensamento de qualquer coisa ruim. Agradecendo por este momento, mesmo que virtual. Nos unindo em pensamento com familiares, amigos, com os inimigos, fraternalmente, com muito amor. Vamos nos elevando até Maria, que com todo o seu amor, amor de mãe, nos ampara e nos dá força para seguir. Através de Maria, vamos nos elevando a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por todo o ensinamento que trouxe para nós. E através de Jesus, chegamos humildemente a Deus, nosso Pai, agradecendo por tudo que somos e por tudo que temos. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos iniciar nossos trabalhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja. Muita gratidão a Deus, Jesus, Maria, com muito amor. O nosso estudo dessa noite é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Do capítulo 11, no item 8, que é a lei do amor, é dito o seguinte: o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Pois bem, quando a gente fala assim de amar ao próximo, né? A gente procura assim trabalhar isso dentro da gente, porque é um sentimento que a gente tem que trabalhar. Só que é muito fácil a gente amar o próximo, fazer caridade. O problema é a gente amar sem colocar limites com aqueles que convivem com a gente, porque é difícil a gente aceitar cada um como ele é. E o amor é isso, é aceitar o outro como ele é, sem imposições, é respeitar as diferenças, né? O amor é isso. E as nossas maiores provas são aquelas dentro dos nossos familiares, do nosso grupo de convívio. É ali que nós precisamos nos transformar e adquirir a paciência, a tolerância. Só que é tudo muito bonito, né? A gente vai trabalhando, só que não é tão simples assim. Porque se fosse assim, que todo mundo já estaria nesse nível assim de evolução, de amar ao próximo, da fraternidade e tudo, não existiria tanta violência, não teria tanta agressão às pessoas no mundo que a gente vive hoje em dia, né? Que é difícil realmente
tanto nos lares, nas famílias, quanto no meio geral. Então eu fui procurar o porquê que os seres vivos vivem para se destruir, né? Muitos deles procuram se destruir. Eu achei a resposta no livro A Gênese, no capítulo 3, do item 20 ao 22, que fala sobre a destruição dos seres vivos uns pelos outros. É assim, a destruição dos seres vivos é uma lei da natureza. Então, a gente pode pensar assim, não é de Deus. Mas Deus é tão perfeito que a gente é muito pequeno, a gente tem essa dificuldade de enxergar essa sabedoria, o porquê de tudo isso, né? A gente compara tudo isso aos nossos olhos, que não combina com a bondade de Deus a violência de um ser vivo com outro ser vivo, né? Só que nós julgamos a perfeição de Deus do nosso ponto de vista e nós estamos muito longe de compreender, porque a gente só vê a parte material. Para a gente compreender, nós temos que ver a parte espiritual. Então a gente não consegue entender como que para adquirir um bem nós precisamos passar por um mal. É difícil isso. Só que um corpo, ele precisa morrer para depois renascer. Porém, o espírito, ele é eterno, ele vai adquirindo experiências, conhecimentos. Aí que está a nossa evolução, o porquê da gente passar pelas dificuldades, pelas adversidades. Então, não é à toa que a gente passa pelos obstáculos da nossa vida. Então, um mal que seria tão grande aparentemente, na verdade ele faz parte para que a gente adquira a experiência para o bem, para a nossa própria evolução, tá? Então daí dá para a gente compreender que Deus é infinitamente justo e sábio, né? Nada é por acaso, as coisas não acontecem assim por acaso. Então a primeira utilidade da destruição humana, né, vamos dizer assim, é puramente físico. Com os povos mais primitivos, havia lutas, né, entre eles para sua sobrevivência, para adquirir o alimento, né? Com isso, o espírito ia adquirindo habilidades, experiências, era a lei da sobrevivência. Conforme foi se passando esse período primitivo, que foi aumentando a sua moral, vamos dizer assim, houve um pouco mais de equilíbrio entre a moral e a parte material. Então não precisou mais de lutas pela sobrevivência. Porém, o homem começou a lutar para satisfazer sua ambição, o seu orgulho, a sua vontade de dominar. Então passou a se usar nem tanto a animalidade, mas também não estava ainda no ponto de uma moral elevada, né? Então, à medida que o senso moral vai predominando, esse instinto animal vai ficando para trás, não vai tendo mais a necessidade de destruição para a sobrevivência e vai diminuindo esse querer destruir o outro, né? Então vocês vejam que conforme vai se elevando a moral, essa destruição dos seres entre si vai diminuindo. Então, o que a gente vai aprendendo com isso? Que nós precisamos sempre lutar para elevar a nossa conduta, a nossa moral, deixar esse instinto selvagem, vamos dizer assim, para trás, né? Porém, a luta é permanente.
o espírito precisa evoluir. Então, à medida que vai se deixando a animalidade, nós vamos evoluindo para a questão espiritual, para a moral. Então, mesmo chegando nesse ponto culminante, que para a gente acha que seria o máximo, a gente ainda não está na perfeição. A gente precisa adquirir, através de atitudes, à custa de muito trabalho, nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, a nossa elevação, né? Espiritual, e, consequentemente, dessa forma, não haverá mais necessidade dos homens se destruírem, porque aí sim vai ter esse amor entre todos, porque todos são iguais. Então, já à medida que a gente vai crescendo moralmente, a gente não tem necessidade da destruição entre os povos. É quando a gente chega em um outro patamar. Quando aqui nós estamos ainda no mundo de regeneração, de provas e expiações. Isso vai acontecer quando a gente estiver lá para frente no nosso desenvolvimento no mundo de regeneração, né? Então, nós precisamos trabalhar muito a nossa reforma íntima. Nós precisamos trabalhar essa questão do amor ao próximo, né? Desse sentimento que não é de uma hora para outra, faz parte do nosso dia a dia. O que a gente vai conquistar com tudo isso? Amar ao próximo é se colocar no lugar do outro, é ter compaixão, é procurar compreender o outro. Muitas vezes a gente não sabe o que o outro está sentindo, o que está se passando dentro dele, né? Então a gente precisa, às vezes, falar um pouco mais sobre os nossos sentimentos e também, mais ainda, aprender a ouvir os outros, ouvir o que ele está sentindo, porque muitas vezes a gente julga que o outro está prejudicando a gente, está fazendo alguma coisa errada, mas a gente não sabe o que está se passando. E, além do mais, cada um está num processo evolutivo, né? Na verdade, essa pessoa pode estar fazendo o máximo que ele pode fazer. Ele não pode fazer mais do que aquilo, porque ele não foi fazendo aquele processo evolutivo. Então, nós precisamos ter empatia, nós precisamos ter essa paciência, essa solidariedade com os outros. Quando a gente fala amar ao próximo, é isso, é a gente enxergar no outro como que a gente gostaria de ser tratado, né? Colocar nessa questão o que fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem para mim, né? É essa que é a questão do amar ao próximo. Jesus sempre falou, né, nas pregações, tudo aos discípulos, ele falava assim: feliz daquele que no decorrer da sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Esse é um verdadeiro amor. Pode ver que Jesus, em todos os seus ensinamentos, com tudo que ele passou, ele veio simplesmente, né, mostrar o amor para a gente. E é isso que nós precisamos conquistar, e principalmente conquistar o nosso sentimento, né? E tolerar, saber compreender aqueles que nos cercam, o que se passa com cada um para ter tal atitude, né? É isso que é esperado da gente. Então, acima de tudo, que a gente tenha, que ame ao próximo como a si próprio e fazer o outro que gostaria que fizessem conosco, tá? Espero que vocês reflitam a respeito e que a gente possa colocar tudo isso em prática, que é
tudo que a gente precisa para ser um discípulo de Jesus, né? Então, boa noite, que a paz do Senhor esteja com vocês a semana inteira e muito obrigada. Então vamos assim fazendo uma inspiração lenta e profunda. Relaxando mais o corpo, acerenando a mente. Podemos repetir mais uma ou duas vezes essa inspiração para irmos aprofundando a nossa sintonia com a luz espiritual. Vamos assim abrindo as janelas das nossas mentes e corações para que essa luz crística adentre mais profundamente em nosso ser. Pelos fios silenciosos dos nossos pensamentos, vamos nos irmanando, nos coligando nesta corrente a que estamos inseridos agora, da manifestação e pulsão das energias curadoras e harmoniosas desse passe de limpeza e energização. Sentimos a presença do amparador pessoal, sempre conosco, nos saturando de paz e equilíbrio. Também nos sintonizamos e percebemos, sentimos a presença dos espíritos de luz, os amparadores espirituais que adentram nosso lar para uma faxina espiritual, para que a sua presença e a sua energia possa limpar o nosso ambiente. E essas luzes são projetadas sobre paredes, tetos e chão. Elas vêm varrendo, uma varredura de luz sobre toda a casa, móveis, utensílios, iluminando e perfumando, eliminando qualquer forma, pensamento mais densa que porventura exista e esteja no ambiente. Ela é totalmente desfeita. Se porventura houver algum irmãozinho em falta de sintonia com a paz que buscamos, ele é cuidadosamente, com todo respeito, conduzido para uma instância adequada de tratamento. E assim, todo o nosso lar fica limpo e purificado, perfumado. Mantemos a nossa sintonia espiritual, aprofundando mais e recebendo a luz crística que adentra pelo alto da nossa cabeça, pelo chakra coronário, e adentra irrigando e saturando de luz as sinapses cerebrais, harmonizando, vitalizando, fortalecendo. Essas luzes vão descendo e banhando todo o nosso corpo interno, inclusive chegando até a derme e a epiderme, passando pelos olhos, maxilares, garganta, onde emitimos as energias da fala, estamos saturando nossa voz de energia pacífica e equilibrada. Essa luz vem revitalizando e atinge o nosso diafragma, no centro do tórax, os pulmões, saturando de vitalidade, de energia, de capacidade respiratória. Vem saturando e envolvendo igualmente o coração, pulsante de energias e equilibrado na luz de Jesus. E essa luz vem descendo e tomando todo o corpo, esôfago, abdômen, todos os órgãos internos, descendo pelas pernas,
até atingir os pés. Todo o nosso corpo é escaneado por esta luz que equilibra o mental, o emocional e também equilibra e fortifica o corpo físico. Toda e qualquer toxicidade física, mental e espiritual sai pela sola dos pés. Ela é absorvida pela Mãe Terra, que saberá o que fazer, utilizando esse adubo naquilo que seja mais útil. E agradecemos também à natureza por isso. Agradecemos a Deus, ao plano espiritual, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos. Depois desta preleção tão abençoada, vamos realizar as nossas vibrações, que é a energia dos nossos melhores pensamentos e sentimentos. Vibremos pelo nosso planeta Terra, que passa por uma fase de transição, gerando muita aflição e ansiedade. Vibremos pelo nosso país. Vibremos pelos nossos governantes, que possam realizar um trabalho em prol de todos os irmãos. Vibremos por todos os médicos, enfermeiros e assistentes que estão trabalhando na linha de frente desta pandemia. Vibremos por todos os doentes e seus familiares, que possamos levar um pouco de paz, conforto e esperança a todos. Vibremos por todos os idosos, que com as nossas vibrações possamos tranquilizar seus corações, amenizando as saudades de seus entes queridos. Vibremos por todas as crianças, principalmente as que se encontram em um orfanato, à espera de uma família. Vibremos pelo Vale dos Suicidas, que tanto necessitam de uma luz para reencontrar o caminho da paz e do amor. Vibremos por todos os lares, em especial os que se encontram em conflitos, desalinhados, que possamos levar um pouco de amor e harmonia nesses lares. Vibremos pelos desencarnados, que os menos esclarecidos sejam recebidos e acolhidos pelo plano espiritual, a fim de continuar a sua jornada. E por fim, pedimos que possamos vibrar por nós mesmos, para que possamos estar fortalecidos e amparados para ajudar aos nossos irmãos. Bom descanso a todos, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.